boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais essa live. Hoje nós vamos falar sobre a conexão com a nossa centelha, com o nosso eu interior. Por que muitas vezes a gente se sente desconectado, empacado, paralisado, a gente não consegue entrar em ação? Nós falamos sobre os nossos desejos, os nossos sonhos, mas o nosso comportamento ele se apresenta incongruente com aquilo que a gente diz. Eu vou abrir essa live com esse tema e também eu estou à disposição falando sobre a abertura da mentoria facilitadora. As inscrições estão abertas, você já pode entrar, clicar no link que está na bio e se inscrever. Hoje você ainda tem R$300 de desconto, então presta atenção, essa semana, a cada dia você ganha desconto para você entrar na mentoria facilitadora. A partir de amanhã, o desconto cai para R$200, no sábado, R$100 de desconto e a partir de domingo, volta o valor original sem desconto, tá? Então aproveita, são poucas vagas, poucas mesmo, tá? Então aproveita para entrar nessa próxima turma, vai ser incrível, eu tenho certeza disso. Essa turma já tá tendo muitos grandes resultados e eu espero você do lado de cá para aprender a desenvolver pessoas em grupo, aplicar técnica, desenvolver a sua própria técnica, a sua própria metodologia. Você vai criar a sua própria metodologia para desenvolver pessoas em grupo. Então, se você é um profissional da área de desenvolvimento de pessoas, coach, terapeuta, psicólogo que trabalha com isso, então vem para essa mentoria, porque através da aplicação do desenvolvimento de pessoas em grupo, você consegue escalar o seu negócio. Então você trabalha menos e ganha mais. Você consegue fazer no mínimo R$3.000 em 4 horas. E eu vou falar mais sobre isso aqui hoje, explicando para vocês como é isso, né? O que são 3K? Na linguagem da internet, 3K é R$3.000. O K, ele representa 1000. E quando você vê um número com um M na frente, então já são milhões, tá? Então essa é a linguagem da internet, por isso que é 3K, porque são 3.000 em 4 horas. E como assim 3.000 em 4 horas, né? Como que eu vou fazer R$3.000 em 4 horas? Pode ser que para algumas pessoas esse valor é muito, né? E a pessoa fala, nossa, R$3.000 em 4 horas, tem pessoa que não ganha nem isso dentro do mês, né? Para algumas pessoas, né, a gente sabe que na profissão de coach, por exemplo, um profissional que já está trabalhando há bastante tempo, que já tem autoridade no mercado, ele ganha muito mais que isso. Então, depende, pode ser que para você é muito, pode ser que para você é pouco. Então, tudo vai depender do seu nível, da sua do seu teto financeiro, tá? Então esse nível do seu teto financeiro, para você pode ser muito, para outra pessoa pode ser pouco. Então o que é esse teto financeiro, né? É até onde a sua crença acredita que esse valor é possível para você. Então cada pessoa tem um nível onde ela acredita que ela consegue fazer aquele dinheiro, aquele valor. Então perceba que na sua vida, em alguns momentos, né, você teve um nível, ou até hoje você tem um nível onde você recebe o mesmo valor por muitos anos. Às vezes a pessoa muda de emprego, vai para outro emprego, vai para outra empresa, vai abrir seu próprio negócio, mas ela mantém aquele valor financeiro que ela ganha por muito tempo. Por quê? Porque esse valor é o que você acredita
que você pode ou é capaz de receber, de ter na sua vida. É aquilo que você permite ter na sua vida como valor financeiro, tá? Então, esse teto é aquilo que a gente acredita sobre o valor financeiro que eu posso receber na minha vida, tá? Então, quando nós temos esse nível de teto financeiro, a gente muitas vezes não consegue ultrapassar esse teto financeiro se eu não verifico, se eu não analiso, se eu não trabalho crenças sobre dinheiro. E o que isso tem a ver com a nossa centelha, com o nosso eu interior, que eu falei para vocês que a gente ia falar nessa live hoje? Quando nós perdemos essa conexão com a nossa centelha, com o nosso eu interior, com aquilo que fala dentro de mim, nós nos perdemos pela vida mesmo, a gente se perde de nós, de quem nós somos. E aí nós começamos a desviar o nosso caminho, nós começamos a fazer outras coisas que não estão alinhadas com aquilo que eu sou, com aquilo de verdade que eu tenho dentro de mim. Então, muitas vezes, quando eu falo sobre desenvolver pessoas em grupo, né, e as pessoas começam a prestar atenção nesse tema, nesse assunto, e se envolvem, né, com os conteúdos que eu trago sobre esse tema, começa a mexer internamente. Por quê? Porque às vezes o profissional ele é tão bom, ele já estudou tanto, ele já conhece tantas coisas, mas a hora que ele começa a pensar que ele vai ser grande, porque esse trabalho, ele tem isso, né? A pessoa começa a ficar muito grande. Por quê? Porque ela atende várias pessoas ao mesmo tempo, ela gera uma transformação muito forte, muito grande dentro desse grupo, e essas pessoas ficam tão felizes, tão gratas, encontram tudo que elas foram buscar naquele momento. Tem pessoas, para vocês terem uma ideia, que passam uma vida procurando uma resposta. E de repente, em um workshop de 4 horas, a pessoa encontra essa resposta através desse profissional de desenvolvimento de pessoas. Então, se você é esse profissional, você já ouviu tantas pessoas que passaram por você e dizem para você que você é excelente profissional, que você tem uma grande mensagem para passar para o mundo, que você é uma pessoa grande, que você tem muita luz, que você conseguiu ajudar ela. Quantas pessoas, né, falam isso para os profissionais de RH, de coach, né, que desenvolvem pessoas? E aí a pessoa começa a ficar com medo. Por quê? Porque ela ainda não reconhece nela todo esse valor. Ela ainda não consegue enxergar que ela é capaz de proporcionar essa transformação. Então vai dando um medo tão grande de ser grande, que a pessoa trava. E esse processo, né, de não reconhecer a grandeza, né, que cada um ela está muito ligada, muitas vezes, a quando a pessoa se acha pequena, quando a pessoa acha que ela não merece tudo aquilo, que ela não é tudo aquilo. Então ela acaba num processo achando que ela é uma fraude, que não é verdade aquilo, que ela deu sorte, né? Que aquilo que a pessoa está falando foi só um momento ali que ela teve sorte, e na verdade não é nada daquilo. Então, por um longo tempo, a pessoa vai se sabotando porque acha que não é grande, porque ela não se enxerga grande. Ela não consegue se conectar com ela mesma, né? Com o seu eu interior, com a sua centelha. E aí ela começa a se perder, porque ela começa a se desviar do caminho, daquilo que está falando internamente para ela que ela tem que fazer. Então ela começa a achar, por exemplo, quando houve, né, uma proposta dessa de R$3.000 em 4 horas, que é muito.
que imagina que ela vai fazer isso com tanta leveza, imagina que eu vou conseguir trabalhar com o que eu gosto e ganhar 3 mil reais em 4 horas. Como que eu vou fazer isso? Isso é uma mentira. E aí começam a entrar essas crenças, né, que começam a atrapalhar o nosso caminhar, aquilo que está gritando. Então, a oportunidade chega e a pessoa não consegue enxergar. Ela joga fora a oportunidade. Ela não consegue se conectar com aquilo que está sendo ensinado, com aquilo que está sendo falado, com o passo a passo. Muitas vezes, o trabalho, por exemplo, o trabalho que eu trago para vocês aqui nas lives, nos atendimentos que eu faço individuais com os meus clientes de coaching, na sessão de crenças e na mentoria, é um processo muito tranquilo, muito gostoso, muito leve. E quando eu estou ensinando, né, as minhas mentoradas, como aplicar as técnicas, como desenvolver a sua própria técnica, a sua própria ferramenta, criar a sua própria metodologia, e elas começam a enxergar o quanto aquilo é simples e fácil, dá um medo gigantesco. Por quê? Porque existe uma crença coletiva muito forte de que o trabalho tem que ser difícil, que o trabalho tem que ser penoso, tem que ser pesado, tem que ser sofrido, que não existe trabalho sem dor, sem sofrimento. E aí, quando elas se deparam com essas profundas, existe uma dor muito grande ali naquele momento. E é por isso que na mentoria eu levo várias sessões, inclusive a sessão de crenças em grupo, para que esses bloqueios eles aconteçam, né? Esses desbloqueios aconteçam. Porque a gente começa a crescer rápido, porque quando começa o movimento e as pessoas perguntam assim, mas será que eu vou ter tempo para me dedicar para essa mentoria? Será que é muita coisa? Claro que você vai conseguir. Primeiro porque os vídeos, né, dentro da plataforma, o conteúdo que está lá, são vídeos muito rápidos e que você assiste e você já vai para ação, já vai aplicar. E aí o que acontece? Esse movimento, né? Então você tem o conteúdo na plataforma que você acessa a hora que você quiser e vai programando dentro do seu tempo. Então, como são vídeos curtos, muito práticos, que você entende, eu dou uma mensagem rápida, você já entende o que você tem que fazer. Então você vai e aplica. Quando você vai e aplica, que você entra em ação, o resultado já vem. Quando nós estamos lá no nosso grupo do WhatsApp, que é o nosso clã fechado, só para as mentoradas, lá rola muita coisa importante. Então alguém sentiu uma trava, já coloca lá. E aí a gente já começa um processo de destrave mental, né? Começa a reprogramar a mente para que esses passos continuem fluindo. Então, quando as alunas, né, percebem esse processo tão rápido, né, dessa movimentação do resultado chegando, dinheiro chegando, porque elas começam a dar um medo muito grande. E aí algumas até travam, ficam com tanto medo, porque começa a ser rápido, porque é divertido. O dinheiro, ele tá no nível de vibração da alegria. Então, enquanto você não se diverte com o processo, com a jornada, o dinheiro não chega. E quando as mentoradas, né, entram na mentoria, que eu chamo elas de deusas, né, porque nós somos filhas do Criador, né, que eu chamo de Deus, e você pode chamar de outro nome, não tem problema nenhum, mas as minhas mentoradas são deusas incríveis, porque elas começam a entender todo esse poder de criação. Então, nesse processo, para você atrair o dinheiro,
você tem que estar num ambiente alegre, você precisa se divertir. E eu trago isso para a mentoria. Então, quando a gente começa esse movimento e o dinheiro começa a chegar, elas deram depoimento na semana passada, tem uma que ainda não deu, ainda vai dar o depoimento, e ela falou, né, nossa, eu nem falei com ela, foi ela que me procurou, a cliente, né, ela estava falando da cliente. Então, foi a pessoa que procurou ela, por quê? Porque a gente já está nesse movimento de alegria e o dinheiro faz parte desse movimento. Então, quando nós começamos esse processo e as pessoas começam a ter muitas dúvidas, mas será que eu entro? Será que dá certo mesmo? Será que eu vou? Será que eu não vou? Eu vou dizer para vocês, quem não entrar nessa mentoria está perdendo um processo intenso de autoconhecimento e transformação, além de aprender técnicas para ganhar dinheiro, né? Além de ganhar dinheiro inesperado, porque a gente entra nesse processo de alegria, de muita força e união dentro do grupo. O que as mentoradas elas fazem entre elas? Elas se ajudam. Uma chama a outra no particular e conversa, porque vai criando sinergia. Então, além de nós termos o grupo, onde a gente pode falar lá, se expor, trabalhar nossa vulnerabilidade, né, ser humano, porque nós estamos nesse processo e tá tudo bem. É um lugar de extrema confiança, então a gente tem essa liberdade de fazer isso. Mas além do grupo, elas começam a se conectar entre elas e uma fazer sessão com a outra, enfim, vira um processo incrível ali. Então, de verdade, eu tô contando para vocês aqui o que acontece de fato dentro da mentoria, já, né? Que já acontece com as mentoradas que já estão nesse processo, ainda estão no caminho, essa turma ainda não terminou, né? Então, enquanto a próxima turma vai se formando, eu vou fechando essa turma que tá ainda no processo e tá tudo bem, tá tudo certo. E cada uma tá no seu momento. Mas, Anitta, e se eu não acompanhar o grupo? Não tem problema. Cada pessoa vai fazer o seu processo dentro do seu tempo, da sua maturação. Isso não significa que você não está tendo resultado. Significa que você é você. Você está no seu processo. E cada uma das mentoradas estão no seu processo e no seu período de tempo. Então, tem pessoas que vão mais rápidas, tem pessoas que vão um pouco mais lentas, tem pessoas que dão um salto gigante e depois trava de novo. Aí a gente vai lá, destrava e a pessoa consegue caminhar mais um pouco. E é assim, é o movimento natural da vida, nós somos assim, né? Então, a gente começa esse trabalho de verdade que é um movimento. É um movimento de mulheres fortes, mulheres que estão decididas a mudar a realidade. O resultado que elas têm hoje, muitas vezes trabalhando muito, né, durante o dia, às vezes trabalhando durante o dia e à noite e ainda não ganha o que poderia ganhar. Por quê? Porque ainda está num processo de resistência. Então, quando vem esse medo de encarar um grupo, por exemplo, por que a pessoa tem medo de encarar um grupo, né? De aplicar uma sessão em grupo? Porque ela nunca fez isso. E no fundo ela sabe que é isso que ela quer, é impactar a vida de muitas pessoas. Quando nós entramos nesse trabalho de desenvolvimento de pessoas, lá no fundo, o que a gente quer é impactar o maior número de pessoas que a gente conseguir. Por quê? Porque é um trabalho que vem de dentro. As pessoas que não estão alinhadas com isso, elas fazem o curso, mas elas não dão continuidade. Ou elas fazem mais ou menos, né? Fica ali no médio, na mediocridade. Então não consegue dar sequência nisso. Quando é verdadeiro, quando a pessoa sente que ela está alinhada, que isso faz parte até de um propósito de vida dela, a missão de vida dela,
né? Ajudar a transformar outras pessoas. Então, esse trabalho, ele fica muito intenso. E aí, quando a gente atende só no individual e começa a ter agenda muito lotada, porque começa a fazer sucesso, o nosso trabalho começa a render, né? Pelo boca a boca, muitas vezes, porque as pessoas fazem e saem contando o quanto é bom, e outras pessoas falam, isso daí é pra mim também, eu também quero dar uma guinada na minha vida, eu também quero crescer, eu também quero me transformar e transformar a vida de outras pessoas. Então a pessoa começa a te procurar. Só que atendendo no individual, você não consegue escalar o seu negócio. E aí vai ficando cansativo. Então aquilo que você ama de paixão, aquilo que você tem dentro de você, que está gritando para você fazer, começa a ficar cansativo. E isso é muito triste, as pessoas ficam deprimidas. Porque elas gostam, não é porque, eu não gosto de atender as pessoas, eu não quero mais esse trabalho. E aí fica uma briga, porque a pessoa começa a pensar até em desistir. Então a pessoa começa a ficar muito triste, muitas vezes até no nível de começo de depressão. Eu já ouvi isso, né, de mentorada, de cliente minha, né, de falar assim, Anitta, eu sou apaixonada por isso. Faz anos que eu trabalho com isso, só que chegou um ponto que eu estou extremamente cansada de atender no 1 a 1, de atender no individual. Quando é psicóloga, por exemplo, que você tem que atender, você atende criança. Aí você atende a criança, você tem o tempo ali que você vai atender. Só que aí você tem que falar com os pais da criança. Se os pais são separados, você vai falar com a mãe, muitas vezes vai falar com o pai também, separado. Então imagina, só aí já foram quase 3 horas do seu tempo, da sua agenda, com um cliente que está pagando por um, não por 3. Então percebe que isso vai ficando extremamente cansativo. Quando é psicólogo e tem clientes que são disfuncionais e o psicólogo tem que fazer um relatório, então ele atende o paciente, aí ele tem que escrever o relatório e aí ele tem que falar com a família. Então, olha, também quase 3 horas aí ou mais, porque dependendo do tipo de relatório, às vezes tem até um padrão para seguir. Às vezes demora até mais que 1 hora para escrever, né? Depende muito do que o profissional faz. E ele está atendendo uma pessoa. Nós, como coach, o que acontece? Quando eu vou atender um cliente, se eu faço uma sessão de 1 hora, não significa que eu gastei 1 hora. Por quê? Porque antes de atender esse cliente, eu vou pegar o processo dele, eu vou lembrar como é que foi a última sessão, eu vou verificar todo o histórico dele, eu vou ver ali qual foi o feedback que ele me deu durante a semana, eu vou entender como que ele está durante o processo, para aí sim chegar o horário e eu começar a atender esse cliente, que pode levar 40 minutos, que pode levar 1 hora, que pode levar 2, que pode levar 3, também depende do atendimento do coach, do processo dele, da linha de atendimento, de como ele faz. Então percebe que no 1 a 1 vai de fato ficando cansativo. Por mais que a gente ame o que a gente faça, por mais que é incrível esse processo de autoconhecimento, de transformação e transformar outras pessoas. Mas chega um momento que a gente olha e fala assim, e agora? Eu vou desistir porque eu não aguento, eu não dou conta. E aí começam a entrar esse tipo de questionamento. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu quero trabalhar tanto assim? E ao invés da pessoa desistir da forma como ela está fazendo, do como, ela desiste do grande sonho, do objetivo, do propósito, da missão. Não é isso. A gente precisa prestar atenção no que? Se não está bom do jeito que está, vamos mudar a forma de fazer. E uma forma de mudar o como você está fazendo é o atendimento em grupo. Então você consegue desenvolver as pessoas, fazer o que você gosta, provocar uma mudança interna gigantesca nas pessoas que estão no seu processo, em você, porque cada atendimento desse é uma transformação nossa também como profissional e como pessoa.
e você não sai do seu propósito, você não desiste da sua missão, você continua. Só que você está fazendo de um outro jeito. Então você não está desistindo do objetivo, da sua missão. Você só está desistindo de continuar lutando e fazendo do jeito que você está fazendo até hoje, porque não está bom mais. Então, se já foi bom em um tempo, ótimo, agradeça isso, mas feche o ciclo. Experimente algo novo. Experimente fazer de uma forma que você nunca fez, para você ver qual é o resultado que você vai ter. Então, quando as pessoas me perguntam, Anita, mas isso dá resultado? Óbvio que dá, lógico que dá, porque eu trabalho dessa forma desde o início. Todas as ferramentas, todos os métodos que eu aprendi, eu aplico em grupo. E eu crio a minha própria metodologia. Por que foi difícil para mim enxergar isso? Porque era tão fácil para mim fazer esse processo que eu não enxergava. Então é por isso que eu falo para vocês, comecem a prestar atenção naquilo que é fácil e leve para você, porque tá aí o seu grande ouro. Então, quando as pessoas aprendem isso, entendem isso na prática, e de fato é muito simples. Ontem mesmo eu fiz lá na mentoria, eu fiz na hora. Sabe como eu fiz? Eu falei assim para as mentoradas, tragam aquele livro, porque eu já tinha dado isso como desafio, como tarefa para elas, escolher um livro que fosse um livro que elas gostam muito, um livro que é fácil, aquele livro que você lê e que você nem vê a hora passar, que você lê várias vezes e que é seu livro de paixão ali, que você é apaixonada pelo aquele autor, pelo aquele contexto, pela aquela história, enfim, né? É aquele livro, é aquele tema, né? É aquela linha ali de estudo que você gosta. E eu falei para elas, já escolham um livro desse para você, né? O seu livro. Então cada uma já foi procurando o seu livro e já pensando no seu método de como elas iam aplicar aquele conteúdo em grupo para desenvolver as pessoas. E ontem eu falei, tragam um livro. E elas trouxeram um livro, ainda não tinha contado o que a gente ia fazer. E aí eu peguei uma mentorada aleatoriamente, né, que se manifestou ali no grupo, e eu falei, abre o seu livro. Em qualquer página? Em qualquer página. Abre o seu livro. E ela abriu o livro. Eu falei, lê um pedacinho para mim. Quando ela leu o primeiro pedacinho, né, tinha um título ali na página que ela abriu, ela leu o título e começou a partir daquele título. Eu falei, pronto, já temos uma ferramenta. E aí dentro do Zoom eu abri o PowerPoint e fui montando para elas verem como eu faço. E é um livro que eu não conheço, que eu nunca li, que não tem nada a ver com a minha área, mas é simples isso para mim, entender como criar uma ferramenta de um assunto que é a sua habilidade, que é o seu conhecimento, que é o seu trabalho. Por quê? Porque por muito tempo eu precisava de um profissional desse para mim, porque eu queria entender qual era a minha facilidade. E a minha facilidade era exatamente essa, né? Ajudar o outro a chegar no ponto de clareza, daquele ponto que a pessoa não está conseguindo enxergar, que ela não consegue ver dentro do trabalho dela, porque ela está envolvida no trabalho, na linha ali de raciocínio dela, do conteúdo dela. Então é difícil. Uma pessoa que está de fora, ela consegue acessar, obviamente, que tem habilidade para isso, né? E eu, modesta parte, tenho muita habilidade para isso. Então eu consigo extrair dessa pessoa o que ela tem de melhor e olhar e ajudar estrategicamente. Eu consigo olhar para o negócio dela e falar, olha, aqui você ainda pode fazer isso, isso, isso e isso. Ontem nós já temos até uma projeção de um futuro, como é que chama aquilo? Peraí que eu vou lembrar, deixa eu tomar uma aguinha. Tá fazendo sentido para vocês? Um projeto de franquia lá na frente. Então, assim,
a mentorada, ela conseguiu entender, ela criou ali na hora. Eu criei uma ferramenta, ela criou já dela com o logo dela, né? E eu coloquei aqui, eu fui criando para mostrar, né, na prática como é. Já coloquei o nome dela ali, porque é a especialidade dela, não é a minha. E ela já foi criando, mostrou pra mim na hora, já com o logo dela. E depois ela vem contar isso em uma outra live, eu vou chamar ela pra contar todo esse processo dela dentro da mentoria. E o olho dela brilhava. Por quê? Porque ela estava num processo de procurar uma franquia. Só que agora ela está criando a própria franquia. Então ela não vai comprar uma franquia de desenvolvimento para desenvolver pessoas. Ela está criando a própria franquia. Então, assim, foi uma delícia ver todo esse movimento, todo esse processo de criação, do momento de criação. Então, é isso que acontece dentro da mentoria. Vocês passam por um processo de transformação interno, vocês aprendem as técnicas, vocês aprendem um método, vocês aprendem como aplicar em grupo, como escalar financeiramente. Então, quando a gente pensa em R$3.000 em 4 horas, é o seguinte: se você tiver 10 pessoas em uma sala que paga para você R$300 para ficar com você 4 horas, será que isso não é possível? Faça as contas aí. Você está ganhando menos de R$100 por hora, tá? Menos de R$100 por hora. Por um trabalho de 4 horas, R$300, de um trabalho onde a pessoa ela vai encontrar aquilo que ela busca, ela vai te agradecer, ela vai trazer outros clientes para você. Então, será que não dá? Claro que dá, óbvio que dá. Quantos trabalhos você já não pagou para fazer? Uma constelação, por exemplo. Que mais? Sei lá, uma análise de DISC. Tem tantas coisas aí no mercado, né? Tantos processos aí de atendimento individual que você paga R$500, R$1.000, R$3.000. Quando é para empresário, por exemplo, tem coaches que recebem R$3.000 por um atendimento. Então, tudo vai depender do nicho que você atende, do nível que você está como profissional, do seu teto financeiro, né? Que aí está ligado à sua crença. Então, tudo isso você começa a entender esse processo. Então, por exemplo, mas eu não tenho muitos seguidores, eu já ouvi isso. Ai, Anitta, mas será que dá para eu conseguir fazer R$3.000 em 4 horas? Será que eu consigo 10 pessoas? Poxa vida, você não tem muitos seguidores? Quantas pessoas você tem? Eu tenho 400 pessoas no meu Instagram. 400 pessoas. É muito pouco, 400 pessoas é pouco. Olha o nível de consciência que nós estamos em relação às redes sociais, tá? A internet. Gente, 400 pessoas é pouco? Será que de 400 pessoas você não consegue vender para 10? Então começa a imaginar isso, né? Quanto que é em porcentagem, eu nem sei, tá? Eu tô falando aqui de cabeça essa quantidade. Mas quanto é 10 pessoas, qual é a porcentagem? 10 pessoas de 400? Entende? Percebe que é muito pouco? É muito pouco. Então, se você fizer um trabalho até no orgânico, você já consegue fechar uma turma de R$10, que pode ser no online, pode ser no presencial, do jeito que você preferir. A metodologia da mentoria facilitadora, você vai aprender para desenvolver as pessoas do jeito que você quiser. Pode ser online e pode ser presencial. Lá na mentoria, eu ensino como você faz isso. Como você vai atender no presencial e como você vai atender no online. E é muito simples. Quase não tem, na verdade, diferença de um para outro. Então, essas perguntas, né, que as pessoas fazem, será que eu consigo? Será que eu vou ter tempo? Óbvio que você vai ter. Agora, pensa o seguinte, se você não fizer esse trabalho agora, se você não entrar para uma mentoria agora, que te ajuda a escalar financeiramente, que te ajuda a destravar, que te ensina técnica, que te ensina a desenvolver pessoas em grupo, quanto tempo ainda você vai demorar para fazer isso sozinha?
Você tem esse tempo? É isso que você tem que se perguntar. Então, a pessoa que está em dúvida sobre o tempo, se pergunte isso. Será que sozinha vai ser mais fácil? Eu vou conseguir em menos tempo? Ou será que com uma pessoa que já chegou lá, que já faz, que já sabe, com um grupo de apoio dentro de uma comunidade, de um movimento empoderador, será que vai ser mais rápido ou mais demorado? Percebe que quando a gente fala dessa questão do tempo não faz sentido? Você não entrar porque você acha que você não vai ter tempo? Você não vai ter tempo se você continuar fazendo sozinho, do jeito que você acha que é. E às vezes não é. Só que aí não tem ninguém capacitado para te ajudar. E aí o que acontece? Você vai falar com o marido, vai falar com a mãe, vai falar com a amiga. Só que essas pessoas, elas não têm conhecimento sobre o seu trabalho. Elas não estão capacitadas para te ajudar. Muito pelo contrário. O que vai acontecer é elas te desestimularem muito mais. Porque elas vão falar a partir da visão delas, sem o conhecimento estratégico do seu negócio. Então, ao invés de você ter um apoio, né, e clareza, você vai se encalacrar mais ainda, você vai travar mais ainda, você vai ficar patinando muito mais tempo. Porque essas pessoas não estão prontas para te ajudar, você está conversando com a pessoa errada. Então, eu falo muito sobre isso, né? Você tem que procurar pessoas que estão alinhadas com aquilo que você quer, com o seu objetivo. Se você vai falar com uma pessoa que não está conectada, que não sabe sobre o seu trabalho, você entra numa furada. Porque a tendência é você seguir o que o outro está falando e desistir. Porque se você está em dúvida, você vai acreditar mais no outro do que em você, na sua centelha, no seu eu interior, que está lá falando para você, vai, aproveita essa oportunidade, vai lá, faz isso, entra nessa mentoria, vai fazer parte disso, entra nesse grupo, isso é bom para você. Tem uma voz interna que fala isso para você. Eu sei, eu já passei por isso. E eu perdi lá atrás muitas oportunidades. Hoje eu não perco mais. Hoje eu sei quais são os profissionais que eu vou andar. Que tipo de cliente eu quero ter, eu sei. Hoje eu consigo peneirar e escolher os meus clientes, porque não é para qualquer uma mentoria. É para uma pessoa que vai se dedicar, é para uma pessoa que quer mudar de fato a realidade, o seu resultado atual. Então a mentoria também não é para qualquer pessoa. Não é para quem quer ficar no mediano, no medíocre, é para quem quer crescer, é para quem quer evoluir, é para quem fala assim, ó, eu tô com dor, mas eu vou com dor mesmo. Eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Por quê? Porque você tem uma rede de apoio que está com você. Então não tem por que você se sabotar, não tem por que você procrastinar com o conteúdo ou deixar para depois, estudar para depois. Por quê? Porque não é esse o movimento. Se você te entrar nessa mentoria com essa energia, você não vai se sentir bem. Você vai entrar num processo de muita resistência. Porque a energia do grupo é uma energia para frente. É uma energia de progresso muito intensa. Então, se você entrar num nível muito baixo, ou você pega o ritmo e vai, ou você entra num processo de resistência, porque você está com muito medo, porque você acredita que aquilo está muito bom, está muito gostoso, está muito leve, está muito divertido, e você não merece isso, e você não pode isso. Que para você ganhar dinheiro, você precisa trabalhar muito, ralar muito, pegar um ônibus, ir lá trabalhar no CLT e fazer não sei o que lá, e fazer isso, e fazer hora extra, e trabalhar em 2 trabalhos ao mesmo tempo, como eu já fiz no passado. Então, meus amores, é isso, para pensar, né? O processo, ele é leve, ele é divertido. Essa é a real natureza. Quando a gente olha para uma árvore, tá crescendo, eu tô aqui com alguns vasos de plantas, eu plantei uma árvore dentro de um vaso. E por enquanto, né, ele tá pequenininho.
mas vai crescer. Eu sei que vai crescer e vai virar uma árvore. Eu plantei a semente de uma árvore, eu sei que vai crescer uma árvore. E daqui a pouco eu vou ter que tirar essa árvore do vaso e colocar num espaço grande. Então, você não nasceu para ser um brotinho. Você não nasceu para ser uma plantinha pequenininha. Você nasceu para ser uma árvore abundante, dar muitos frutos, prosperar, ser abundante. E de repente você está se sentindo como se você tivesse uma árvore dentro de um vaso pequeno, que não cabe as raízes, não cabe. As raízes começam a crescer, elas não cabem dentro do vaso. E talvez você esteja nesse momento num processo de confusão mental, de angústia interna, de não saber, né, o que fazer. Por quê? Porque você está em fase de transformação e crescimento. E se você não sair desse vaso, você vai morrer. Você precisa sair desse vaso e ir para um lugar amplo, para um lugar grande como você é. Pessoas grandes precisam de espaços grandes. Então, pensa aí um pouquinho. Será que você é uma árvore crescendo dentro de um vaso? Presta atenção nisso. Será que já não é hora de ir para um campo aberto, para um espaço maior que caiba você, com a grandeza que você é? Eu vou terminando aqui com essa reflexão. Eu quero saber se para vocês fez sentido esse conteúdo. E deixa um recadinho aqui para mim, escreve para mim aqui nos comentários, fala qual foi o seu insight, o que você mais gostou dessa live, quais foram os pensamentos que passaram aí pela sua cabeça. E eu vou deixar os recados finais aqui. Até hoje, até às 11 horas, eu acho, 11 horas, meia-noite, você consegue comprar com valor de desconto de R$300. R$300. Amanhã tem desconto, mas já cai para R$200. Então você vai perder R$100 de desconto. Então aproveita agora, saindo da live, clica lá na minha bio e já se inscreve. Não fica perdendo tempo. Já começa agora, a gente ainda está no começo do ano, né? Apesar da gente estar aí no meio de fevereiro, quase no final de fevereiro, ainda é começo do ano. Então vai agora lá na minha bio, clica lá no link, já se inscreve para a mentoria, entra para essa próxima turma e faça parte desse movimento de mulheres grandes, fortes, mulheres corajosas que enfrentam seus medos, conseguem se transformar e transformar muitas pessoas e começam a ganhar dinheiro dentro desse processo, tá? Então faça parte desse movimento, eu espero você do lado de cá, um beijo para você. Se você tiver ainda alguma dúvida, manda uma mensagem para mim no direct que eu respondo para você. Tem o grupo também que está aberto do WhatsApp, está aberto para comentário, para tirar dúvida. É só você clicar na link da bio que você cai direto lá também no grupo do WhatsApp. Tem várias pessoas lá que já entraram, estão recebendo todas as informações da mentoria, da inscrição. Então aproveita essa oportunidade, tá? Eu espero você do lado de cá. Então vai agora, clica lá no link da bio, já se inscreve e a gente se vê. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau.